Você acredita mesmo em Deus? Ó, calma, já deu uma engasgada, né? Por que isso é importante? Muita gente vive como se acreditasse em Deus, né? Vai seguindo, né? E ninguém para analisar a vida dessas pessoas. E tá certo, eu não posso ficar analisando a vida de vocês, né? Senão eu perco o foco naquilo que eu tenho que fazer. Mas nós precisamos avaliar a nossa vida, né? Nós acreditamos mesmo em Deus? O que o Lewis fez na página que nós vamos ler é um questionamento muito importante no nosso tempo, né? Se nós acreditamos em Deus, será que agimos como Ele manda que nós vivamos, que agimos? Será que a gente obedece a Deus? Então eu trouxe aqui antes o artigo 1º da Confissão Belga para a gente relembrar quem é Deus, né? Eu ia trazer o ponto da Confissão de Fé de Westminster, mas ele é grande e tem a linguagem mais acadêmica. Então eu teria que ficar explicando um monte de coisas, né? Tomaria muito tempo do nosso estudo. Então a Confissão Belga deu uma resumida no que está na Confissão de Fé de Westminster. Claro que o tempo é diferente de uma para outra, mas na prática é isso que tem lá. É um resumo do que tem, do que o outro fez. Ou a Confissão de Westminster fez mais do que tinha na Belga, enfim. Não é isso que importa. O importante é que você pense agora em quem é Deus, né? Quem você pensa que é Deus e quem você sabe que é Deus. Por quê? Às vezes agimos de acordo com o que a gente pensa, mesmo sabendo que não é a realidade, né? Fazemos coisas erradas sabendo que é errado, por exemplo, né? A mesma coisa acontece com Deus. Criamos um ser na nossa imaginação que se assemelha muito a Deus, mas ele não é Deus. Constantemente caímos nesse problema, tá? Então é bom relembrar quem é Deus, o que as Escrituras falam sobre Deus, né? Sobre isso, eu estava escrevendo o estudo que deve entrar no que vem a respeito dos 5 pontos, que trata da divindade também, do ser de Deus, né? Mas a gente tem aqui o seguinte ponto da Confissão Belga. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca, então olha aqui, ó, 2 pontos principais, que há um só Deus, não existe 2 deuses, né? Os outros deuses não são deuses de verdade. Todos nós, os cristãos, confessamos, cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. Ele é eterno, ele é incompreensível, ele é invisível, ele é imutável, ele é infinito, ele é todo-poderoso, ele é totalmente sábio, justo e bom, e uma fonte transbordante do bem. Deus é justo e bom e é uma fonte transbordante do bem. Esse é o primeiro artigo da Confissão Belga, depois você pode ler com mais calma, né? Mas ele dá uma resumida em quem é Deus. Deus é um ser só, ele é um ser único e simples, ou seja, não há variação no Deus, ser de Deus. Mesmo sendo um ser complexo para nós, ele é um ser apenas, ele não é complexo para si mesmo, tá? Ele é espírito. Ele não é um ser físico, ele é um ser espiritual. É um espírito puríssimo, como diz a Confissão de Fé. Esse Deus, ele é eterno, ou seja, ele não foi criado pela mente humana. Não. Os outros deuses são criados pela mente humana. O Deus verdadeiro não é criado pela mente humana. Ele sempre é. Ele é eterno, ele é incompreensível. O que significa ser incompreensível? Que o ser de Deus não pode ser totalmente explicado pela mente humana. É claro que Deus poderia se explicar, mas a nossa mente limitada não consegue entender Deus, tá? Agora, aquilo que ele nos dispõe, aquilo que ele nos ensina, isso nós podemos entender, né? Só que de forma total, o ser de Deus é incompreensível, suas obras são difíceis de entender, né? Mas, claro, ele revela isso para nós pelas Escrituras. Constantemente temos acesso à verdade de Deus. Ele é invisível, ele é imutável. Deus não tem aparência, entende? Ele não tem um corpo humano, ele não tem um corpo celestial, como muitos pensam. Não, Deus, ele é um espírito invisível. Ele se manifesta do jeito que ele quer. E isso já mostra que a sua essência é não ter uma aparência, por isso que ele se manifesta do jeito que ele quer, tá? Aliás, ele é o criador de todas as aparências, então é por isso que ele pode usar cada uma
dentro da sua vontade. Ele é imutável, o ser de Deus não varia, não muda, entende? Ele não pensa uma coisa hoje e amanhã pensa outra sobre a mesma coisa. Não, ele é imutável. Ele é infinito. E aqui cabe voltar lá na questão da eternidade. Deus não desenvolve, Deus não aprende, Deus não caminha. Ele já é tudo, ele já sabe tudo, entende? É como se ele já tivesse zerado o jogo da vida antes de ter começado a jogar. Ele já é tudo isso, entende? Ele é eterno e ele também é infinito. O seu conhecimento é infinito, o seu amor é infinito, a sua justiça é infinita. Então ele não aprende, nem desenvolve como alguns teólogos costumam ensinar. Não, Deus viu que você fez isso e por isso fez aquilo. Não exatamente, ele não precisou desse processo de ver. Entende? A teologia do processo, ela é uma heresia que tem que ser negada pela igreja, tá? Deus não aprende nem desenvolve nada. Ele já faz toda a sua vontade. Ele é infinito, tá bom? Nesse ponto também, ele não é condicionado a um lugar físico, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é infinito, né? Por isso que fala que Deus não cabe em templos, por causa dessa extensão infinita de Deus. Ele é todo poderoso, ou seja, cada atributo dele é o máximo de poder que existe. Então ele é justo como? O máximo possível de justiça. Ele é forte como? O máximo. O que há de força é encontrado em Deus. O máximo de força que você vê, por exemplo, não reflete Deus. Deus é infinito, né? Ele é todo poderoso. Ele é totalmente sábio. Ele não é um pouco sábio. Ele não vai se tornando sábio. Ele é totalmente sábio. Ele é justo do mesmo jeito que ele é sábio. E ele é bom do mesmo jeito que ele é justo, do mesmo jeito que ele é sábio. Ou seja, totalmente sábio, totalmente justo, totalmente bom. Ele é uma fonte transbordante de todo bem e não de todo mal. De Deus só flui o bem, não flui o mal. Quando Deus castiga uma nação inteira e condena ela, ele não está sendo mal, ele está sendo justo. Quando ele deixa que as pessoas morram, por qualquer motivo que seja, ele não está sendo mal, ele está sendo justo, fazendo a sua vontade do jeito que ele quer. Deus é uma fonte transbordante de todo bem. E todas as coisas que são boas são encontradas em Deus.